Olá pessoal, nosso terceiro encontro, terceira aula. Hoje nós vamos estar trabalhando um assunto diferente daquele que nós vimos nas aulas anteriores, que era a cartografia. Hoje nós vamos ver um pouquinho de Brasil, é o capítulo 3 lá da apostila de vocês. A introdução desse capítulo, ele trata basicamente só dos elementos de localização, dimensão e informação do território brasileiro e depois fuso horário. Bem, essa parte de fuso horário nós vamos ver na aula 4. A aula de hoje eu estou aí gravando com vocês somente essa parte de dimensão, localização, formação do território brasileiro, tá bom? Então vai aplicar um pouquinho aquilo que nós vimos até agora da cartografia, mas no espaço brasileiro, no território brasileiro. Então vamos lá, gente. Quando nós falamos de Brasil, nós temos que lembrar aí duas dimensões importantes para entender o nosso território. A localização, ou seja, onde é que ele está, e o tamanho dele, a área dele. O Brasil aí faz parte de um grupo de países que nós chamamos de continentais. São países extremamente extensos, com territórios grandes, a gente pode dizer até gigantescos se comparado a outras nações, e o Brasil está nesse clube restrito. Nós temos um território, gente, de 8.515.767 quilômetros quadrados. Então, a nossa extensão faz com que nós estejamos aí nesse grupo seleto de países com o quinto maior território descontínuo, ou seja, contando ilhas, penínsulas, territórios fora da continuidade principal, nós somos o quinto maior. Então nós ficamos atrás de 4 países. A Rússia, que tem o maior território da Terra, né? O maior país da Terra. O Canadá, em seguida, o segundo maior. A China, o terceiro maior. E os Estados Unidos, que é o quarto maior, devido a 2 territórios descontínuos deles. O Havaí e principalmente o Alasca, que tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então isso faz com que, considerando o território descontínuo, os Estados Unidos fique à frente do Brasil. Se eu considerar somente territórios contínuos, olha que interessante, ou seja, retirando aqueles territórios como ilhas ou como o Alasca, no caso dos Estados Unidos, nós subiríamos para o quarto maior território, certo? Bem, para fechar essa parte de extensão, olha só aqui embaixo o detalhe importante, tá? Nós temos aqui no final uma palavra nova para vocês, ecúmeno. O Brasil é o segundo maior país ecúmeno. O que isto significa? Significa que, apesar de nós estarmos no quinto lugar entre os territórios descontínuos, o nosso território supera a China, Estados Unidos e Canadá em termos de utilização. Nós ficamos atrás somente da Rússia. Então, o que é um território ecúmeno? Território ecúmeno é aquele que é habitável. Então, eu tenho solos bons para praticar agricultura, eu tenho rios, eu tenho florestas, eu tenho um clima agradável, tá? Ou que possibilita todas essas atividades econômicas do homem. Agricultura, que eu já comentei, mais comércio, indústria e habitação. Então, nesse sentido, nós ficamos na frente da China, do Canadá e dos Estados Unidos, certo? É sempre bom lembrar que o sudoeste dos Estados Unidos ele é todo desértico e grande parte do oeste dos Estados Unidos também é tomado por uma cordilheira, né? As montanhas rochosas. Então, a ocupação ali é complicada. No caso do Canadá, grande parte do território é congelado, fica em altas latitudes, temperaturas baixas, muito frio, né? Eu sempre brinco com vocês, com os meus alunos, que o Canadá, essa região do Canadá, você só vai encontrar 3 coisas, né? Então, pinheiro, urso e lenhador bêbado, porque é praticamente inabitável essa região, tá? E a China, mesma coisa, toda a parte oeste da China ou é tomada por deserto ou é tomada pelo Planalto do Tibete. Muito difícil de você ocupar. Então o Brasil é o segundo país em terras ecúmenas, isso aqui é importante a gente destacar, tá? Bem, fechada essa parte da dimensão, vamos dar uma olhada na localização do Brasil. Então quando a gente fala de localização, nós levamos em consideração 2 linhas importantes no planeta.
Um que é o paralelo à linha do Equador e outro que é o meridiano de Greenwich. Tá? Bem, se eu pegar o Brasil em relação à linha do Equador, eu vou ver que o nosso país ele não está totalmente no hemisfério sul, como às vezes a gente acredita. Ou então, né, meridional, mesma coisa. Sul e meridional é a mesma coisa. Ele está parcialmente no hemisfério sul. Né? 93% está no hemisfério sul. Porém, nós temos um trecho do nosso território, 7%, que fica no hemisfério norte. Então, o território do estado de Roraima, grande parte do Amapá, né, Macapá, é atravessada pela linha do Equador, o extremo norte do Pará, o extremo norte do Amazonas, ficam no hemisfério norte da Terra. Por isso, nós somos parcialmente meridionais. Tá? Uma coisa a destacar aqui também é a nossa relação com os trópicos. Quando eu falo de trópicos, eu estou falando de dois. O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Esses trópicos, galera, eles delimitam uma região do planeta de alta luminosidade, que nós chamamos de região intertropical, ou simplesmente região tropical, ou ainda, alguns, de região tórrida. Então, grande parte do nosso território fica entre esses dois paralelos, certo? Então, nós temos 92% do Brasil em área tropical, por isso que os climas quentes vão predominar no nosso território. Mas nós temos 8% na zona subtropical. Tá? Por quê? Nós somos cortados lá na parte sul do nosso território, na altura aqui do norte do estado do Paraná, região de Londrina e Maringá, pelo Trópico de Capricórnio, que faz a delimitação da minha região intertropical. Então, tudo que fica ao sul do Trópico de Capricórnio vai pertencer à região extratropical, ou como eu coloquei aqui para vocês, a região subtropical. Isso explica por que os estados do sul vão ter temperaturas mais baixas, principalmente no inverno, né? Em contraste com o restante do Brasil, que geralmente tem uma pequena oscilação de temperatura ao longo do ano. Tá? A última importante linha imaginária que nos dá aí localização é aqui o meridiano de Greenwich. Eu deixei abreviado para vocês, GMT. Mais adiante nós vamos trabalhar com fuso horário. Então essa aqui é a abreviação para Greenwich Meridian Time. Tá? Então, meridiano de Greenwich, que faz a contagem também dos fusos horários, conteúdo que nós vamos ver na próxima aula, que é a segunda parte aí da apostila de vocês no capítulo 3, certo? Bem, vamos nos concentrar aqui do que nos interessa saber isso, tá? No caso aí do meridiano de Greenwich. É o fato de nós estarmos totalmente a oeste. Então nós somos, em relação a esse meridiano, totalmente ocidentais. Por causa disso, nossos horários sempre vão estar atrasados em relação a Greenwich. Tá? Então, em termos de área de localização, seria isso aí. Tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó, na sequência da apostila de vocês, se você estiver acompanhando ela. Tá? Você vai ter ali, no final, acho que da página 49, indo para 50, a formação do território brasileiro. Certo? Gente, nós temos que entender o seguinte, o território brasileiro ele é uma construção, certo? Ele, na verdade, se eu for olhar naturalmente, ele não existe. Ele existe como a América do Sul, como um continente. O Brasil ele é uma construção histórica. E essa construção histórica desse território que nós chamamos Brasil, ele vai começar com o que nós chamamos de descobrimento, tá? Porém, o texto ali faz uma série de questionamentos em relação a isso, né? Se houve ou não realmente descobrimento. Tá? Nós temos um debate, geralmente no meio acadêmico, que é descobrimento, achamento ou desembarque. Né? Então, aquilo que deu origem ao Brasil foi o descobrimento, foi um achamento acidental ou foi um desembarque? Na verdade, o que aconteceu em 1500 foi um desembarque. Portugal já sabia que tinha territórios aqui nas Américas, por direito, em cima do Tratado de Tordesilhas, e veio tomar posse.
né? Esse território só vai ser ocupado efetivamente com colonos, né, com uma colonização séria a partir de 1532, quando você tem então a fundação de São Vicente aqui no litoral paulista, né, ali na região, na grande região de Santos. E aí nós vamos ter, a partir desse ponto, as famosas capitanias hereditárias, que não duraram muito tempo. Depois nós vamos ter os governos gerais no Brasil e a expansão dos limites do nosso território, além daquilo que o Tratado de Tordesilhas determinava. Se você olhar ali no mapa da apostila de vocês, se eu não me engano, página 49, vai ver que de Brasil, certo? Era pouca coisa, era só a parte mais litorânea, né, do litoral, que era de Portugal. O restante foi uma expansão realizada até a nossa independência e um pouco depois dela, 1822, quando então você vai ter o Tratado de Madrid, ali no século XVIII, dando através do chamado Utis Possidetis, certo? Grandes territórios no centro da América do Sul. Tá? Então esse tratado, o Tratado de Madrid, ele é importante porque ele vai regularizar os territórios no centro da América do Sul que passam das mãos espanholas para as mãos portuguesas em cima de uma jogada diplomática. Tá? Bem, o contorno final do nosso território ele só vai se fechar ali na República Velha, tá? Com o Barão de Rio Branco, que vai fazer alguns acertos. A compra do Acre, a questão do Amapá, né? Mesmo aqui a região de Palmas, no interior aqui do estado do Paraná, foram tudo mediações diplomáticas feitas por esse grande brasileiro que foi o Barão do Rio Branco. Tá? Atualmente nós não temos questões fronteiristas, tá? As nossas fronteiras são fixas, basicamente fixas, tá? E nós temos aí uma estrutura administrativa dentro desse território que a gente vai ver um pouquinho agora aqui no quadro. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente fala de Brasil, construção histórica, vê que várias vezes eu falei da América do Sul. Tá? Então, o Brasil está localizado num continente, que é o continente sul-americano, pedaço do continente americano, que é a América do Sul. 47% da América do Sul, desse continente, é dominado pelo território brasileiro, que fica na região centro-oriental deste continente. Devido ao nosso tamanho, nós fazemos fronteira com todos os países da América do Sul, exceto dois, o Chile e o Equador. Esses dois países são os únicos que nós não temos fronteira. Maior fronteira é com a Bolívia, menor fronteira é com o Suriname. Temos problemas de controle dessas fronteiras? Sim. O fato de nós termos um território muito grande e não ter efetivo suficiente para patrulhar essas nossas fronteiras, nós temos problemas com relação principalmente ao tráfico de armas, drogas, contrabando de cigarro, porque realmente o território é extenso, né? Então há uma dificuldade no patrulhamento dessas fronteiras. Bem, para fechar a aula, gente, vamos dar uma olhada aqui naquilo que eu tinha comentado aqui em cima, já, né, de antemão, a questão do nosso território, como é que ele está organizado internamente. O Brasil é uma república federativa, tá, gente? Nós somos um país dividido em estados, nós somos uma federação de estados, certo? É presidencialista, nós temos o presidencialismo forte, com duas câmaras, né? Senado e Câmara dos Deputados, e 27 unidades administrativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal, onde está localizado a capital, o plano piloto, que nós chamamos de Brasília, tá certo? Bem, para fechar a aula, gente, eu gostaria que vocês abrissem lá a apostila de vocês na página 53. Há ali 3 perguntas a serem respondidas por vocês com relação aos pontos extremos do Brasil, né? Então, olha só, o texto vai trabalhar com uma noção de ponto extremo que durante muito tempo imperou no Brasil, a noção de que o Brasil se estendia do Oiapoque ao Chuí. Na verdade, essa expressão ela se refere ao extremo norte do litoral brasileiro e o extremo sul do litoral brasileiro.
Mas os pontos extremos norte e sul do Brasil, certo? O ponto mais ao norte, o ponto mais ao sul do território brasileiro, são outros. Na verdade, só o norte é outro, não é a Foz do Oiapoque. É o quê? O Monte Caburaí, ali no estado de Roraima, fronteira com a Venezuela, seria o meu ponto extremo norte. Sendo que o ponto extremo sul continua a ser a foz do rio Oiapoque, tá? Que é o mesmo para o litoral. Ponto extremo leste é o Ponta dos Seixas, na Paraíba, e o ponto extremo oeste é a Serra da Contamana, ali no estado do Acre, certo? Gente, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Façam os exercícios, né, que eu geralmente estou sugerindo para vocês, geralmente coloco no final de cada aula, então eu gostaria que vocês dessem uma olhada nas questões 1, 2 e 14, lá do livro de atividades, nas páginas 22 e 28, para dar uma reforçada nesse conteúdo que nós trabalhamos aqui nessa aula hoje, tá bom? Um abraço e até a próxima!